Deus abençoe os irmãos também que nos acompanham através da internet. Que Deus assim abençoe cada um, no nome do Senhor. Nós vamos ler uma escritura que se encontra no livro de Isaías, capítulo 42. De Isaías, versículo 16. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Far-lo-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei, nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura. E diz às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem enviou? E quem é cego como o galardo, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Querido e amado Deus, nosso querido Pai, ajuda-nos nessa noite, abrindo os ouvidos dos nossos entendimentos para ouvir a Tua palavra, abrindo os olhos espirituais de nossa alma para poder ver além da cortina do tempo. Ajuda Teus filhos que buscam o natural e os que buscam o espiritual. E nos dê Tua graça, convidamos o grande Espírito Santo para fazer-se presente nesta tarde e nos abençoar com a Tua palavra em nossa alma, Pai. Ajuda-nos, Senhor, Teus filhos pela internet. Abençoa cada um, dando eles força e graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Isaías disse: tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Às vezes é como a pessoa, né? Ele vem ao culto, ouve e não entende. Às vezes você pode perguntar: que escritura o pastor leu? E a pessoa diz: olha, não estou lembrado. Eu estava aqui com a escritura que Jesus falou com Nicodemos, em São João 3, que foi a primeira doutrina de Jesus, foi o novo nascimento. Primeiro milagre, ele transformou água em vinho. Jesus, quando ele falou a Nicodemos, ele disse: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O profeta disse que a palavra ver é entender. Você vê com seus olhos, mas está falando aqui do olho espiritual, do olho profético. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, para entrar, você precisa de uma chave. Você entrar, você precisa da chave para a porta, você precisa da senha, ou a senha. Hoje tem um cartão, né? Tem casa que já tem cartão, carro também com cartão, com senha, com voz, né? Você fala e ele liga, né? Abre a porta. Então Jesus disse que se você não nascer da água e do Espírito, que isso aí não é o batismo nas águas, isso é o nascimento espiritual da palavra.
O profeta diz: se você apenas ficar na justificação, a sua vida espiritual não vai para frente. Está errado. Você vai precisar da santificação. Porque na santificação está o sangue para poder limpar a sua alma, para limpar esse vaso, para que ele encha com o Espírito Santo. Então ele disse: não pode entrar no reino de Deus. Aí você vai precisar da senha, a revelação. Por isso, quando o sétimo selo se abriu, houve silêncio. Houve silêncio no céu, quando foi a abertura do sétimo selo. O sétimo selo estava na terra, estava encarnado, estava em 2 pés, e a igreja não tinha a chave para poder abrir aquela porta. A igreja, como disse Isaías 43, a igreja estava cega, a igreja via muitas coisas, mas não guardava. O principal, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso o novo nascimento, ele é uma revelação, ele é fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, São Paulo diz que somos salvos por graça, mas não só a graça, por meio da fé. Se você é salvo por graça, todos os batistas, metodistas são salvos por graça, mas você precisa da fé, você precisa da revelação, você precisa da chave, você precisa da senha, senão você não entra. Vocês estão todos salvos, mas lá fora, não conseguem entrar. Para entrar tem que nascer, mas nascer na mensagem do dia. Quando se fala de fé, fé não é o que vê, fé não é o que toca. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, enquanto o seu intelecto não morrer, você vai ser um crente formal, perdido. Porque um crente artificial, formal, ele não é um crente salvo. Para ser salvo, ele tem que nascer de novo. Quando ele nasce de novo, é como São João 12, verso 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, para morrer ele tem que apodrecer, ele tem que feder. Por isso o profeta diz que o nascimento é uma coisa suja. Se nasce num chiqueiro, se nasce num galinheiro, quando está para nascer, nasce dentro de um táxi, nasce dentro da ambulância, nasce na rua, nasce dentro de um campo de futebol. Chegou a hora de nascer. Então, o nascimento tem que ter esse nascimento espiritual. O nascimento é fé. Eu não vou chamar o povo na frente, botar as mãos sobre ele, como o povo da chuva seródia. Eles botavam as mãos e transmitia o dom, o ofício de apóstolo. Fazia apóstolo com imposição de mãos, fazia pastor com imposição de mão. Irmão Branham está errado. Os pentecostais até hoje continuam chacoalhando o povo, levando o povo a emoções, a sensações, para que falem línguas. Eu sei porque eu fui desse movimento, para dizer, receber o Espírito Santo, 10, 20, 50, nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando o profeta começou a pregar, que o irmão Branham já era o grão, os pentecostais foram a palha, que sustentou o grão. O irmão Branham disse, os demônios falam em línguas. Isso foi um tapa muito forte para os pentecostais. Ele disse, eu já vi demônios falar em língua, um lápis
uma caneta, um lápis e escrever, o feiticeiro ia ali interpretar aquela língua estranha. O irmão Branham pensava, pregava que a evidência do batismo do Espírito Santo era o fruto do Espírito, o amor. Mas ele viu que a ciência cristã, que não tinha o evangelho completo, também cria naquilo. Mas um dia o Senhor lhes falou e disse: olha, nem amor é evidência, nem amor, nem os frutos, né? Porque os frutos, amor, está tudo junto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Mas poder receber a palavra, esta é a evidência hoje. Por isso os pentecostais nos olham como frios e formais, porque nós não fazemos o barulho que eles fazem para dizer que tem o Espírito Santo. Não é que nós não somos barulhentos, mas isso aí não é para provar que temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está muito além de pulo, de grito, de emoção, de sensação. Por isso o nosso tema, o novo nascimento, na terceira puxada. Hoje ele é diferente. Porque os 7 trovões é o Espírito Santo. Os 7 trovões é o Espírito Santo. O profeta disse que o novo nascimento não é o batismo do Espírito Santo. É só um novo nascimento. Agora, o batismo do Espírito Santo, ele tem que entrar nesse nascimento. A criança no ventre de uma mulher, ela não está a sua alma não está dentro dela. A alma está na volta daquela mãe. O que ela tem dentro do ventre são músculos. Está se formando músculo. Mãos, olhos, coração. E a teofania está na volta, aguardando aquele corpo chegar para entrar. E entra quando ele chora. Se não chora, o médico dá-lhe uma palmada. De repente não chora mesmo. Não tem teofania. Está morto. E tem nascido na igreja muitos crentes cristãos mortos. Não tem alma, não tem teofania, não tem representação, não tem vida eterna. Não vê que São Paulo diz: há muitos que dormem, outros mortos. Tomam a ceia do Senhor indignamente. Então, o Espírito Santo, ele entra naquele nascimento. Ele entra. Aí a criança começa a chorar. O que ela quer? O que as enfermeiras, o médico faz? Coloca aquela criança, tira aquela sujeira, porque já vem com sujeira. Tem que tirar a sujeira. Coloca no peito da mãe, que ele quer ele quer comer. Está com fome. Nessa altura, aquela teofania já está dentro daquela criança. Já está ali. E assim foi quando eu nasci, quando você nasceu. O que a mãe carrega, porque o Espírito vem de Deus. O Espírito vem de... A vida que aquela criança tem é a vida da mãe. Você pode ver, se a mãe morre, morre também. Se a mãe come, ele come. Se a mãe toma água, ele toma. Tem mãe que fuma também, a criança fuma. A mãe que bebe, a criança bebe. A mãe que se droga, o filho também se droga ali dentro. Que a vida que ele tem, agora, depois que nasce, ele não tem mais aquela vida. Ele não está realmente com a vida daquela mãe. O umbigo é cortado.
Ele precisa de comida e vai ao seio da mãe. Vai ao seio da mãe. Então, quando nós nascemos, nós vamos ao seio de Deus. Nós vamos ao seio de Deus. Dá aquela fome de você ler Bíblia, ler mensagem, vir nos cultos, assistir culto. Né? Agora, quando você nasce da carne, você quer ver futebol, ver filme, você quer saber sobre a política, você está alimentando, você nasceu da carne. Esse é o nascimento. Falsos mestres produzem falsos nascimentos. Eu gostei de uma coisa que o irmão João também falou sobre as pessoas tiveram um nascimento pentecostal, aí eles vêm para a mensagem e eles querem se alimentar daquilo. Mas aqui não tem mais, aqui não tem essa comida. Aí eles querem importar essa comida aqui para dentro, esse movimento aqui para a terceira puxada. E aí é onde esses crentes têm problema. O profeta diz aí, você tem que nascer da mensagem da hora. Nascidos de novo, 229 é a união invisível. Nascidos de novo da mensagem da hora. Então, esse novo nascimento, como o arrebatamento, ele é fé. O arrebatamento é fé. 66 da mensagem, o arrebatamento, o profeta diz, este arrebatamento é uma revelação. E a revelação, ela vem pelo ouvir. Como, por exemplo, o dízimo. O dízimo, tem uns que pagam o dízimo intelectualmente. Né? Aprenderam na Assembleia, aprenderam na Metodista, aprenderam na Católica. Os católicos também pagam dízimo. Mas aquele, você tem, não é por fé, é um ensinamento intelectual. Agora, se você teve um nascimento espiritual, você vai trazer seus dízimos por revelação. Porque, às vezes, você tem a revelação de pagar o dízimo, às vezes você tem um conhecimento de pagar o dízimo de Malaquias 3, que eu tenho aqui anotado, mas você não tem a revelação de ofertar. A primeira coisa que o cristão faz quando recebe é tirar o seu dízimo. E quando você paga o seu dízimo, Deus te abençoa, porque Ele prometeu. Agora, quando você entrega a sua oferta por fé, a bênção da oferta é maior do que a bênção do dízimo. Eu estava ali e pensando nisso, eu disse, eu tenho que falar para a igreja, eu não gosto de falar muito, né, nisso aí, eu gosto de agir mais. O que eu prego aqui, eu gosto de viver. Né? Se eu prego dízimos e oferta, porque eu entrego dízimo e entrego oferta. E o irmão Branda diz, quando eu vi isto, vocês já leram o irmão Branda, ele diz assim, quando eu vi, Jesus disse, quando você nasce de novo, você vê o reino de Deus. Então ele diz assim, quando eu vi isso, a coisa mudou. Quando Deus disse para ele que ele tinha que fugir de 3 coisas: mulher, fama e dinheiro. Ele venceu mulheres, ele venceu a fama, e chegou a um ponto que ele ficou só, e ele venceu o dinheiro. Quando ele viu isso, o dinheiro veio em abundância para ele. Em 47, lhes trouxeram um cheque de $5 milhões para ele. Ele teve que rejeitar. Deus disse para ele, não te chamei para isto. Não te chamei para ser um pastor. Porque é o que derruba.
Mas, dízimos e ofertas, o irmão Brana falou 3 semanas sobre dízimos e oferta. Quase um mês de culto na igreja, ensinando o povo como dizimar e como ofertar. Como eu estava dizendo para vocês, a oferta, quando você descobre sobre ofertar, Deus dobra as bênçãos para você. Agora, a oferta é por fé. Eu podia contar minha experiência, que alguns aqui sabem, e eu vejo aquilo ali mexer na vida de outros. Vocês estão me ouvindo? Alguns têm recebido bênçãos que não esperavam receber. Então, a oferta é por fé. O irmão Brana contou, mas não para se exaltar. Quando nós alugamos aqui, e alugamos o outro, não tínhamos condições de pagar, não. Nós alugamos por fé. Eu fiz um voto. Cada culto eu daria R$50. E era difícil para dar 50 na quarta-feira e 50 no domingo. Mas depois eu fiz um desafio maior, eu disse, eu vou dar 100. O Márcio está aqui, ele é o administrador, ele sabe. Mas não contei para ele, estava contando para Deus. Dos 50, as bênçãos começaram a vir, nunca me faltou 50. Eu desafiei para 100 de cada culto. Nunca atrasamos o aluguel, nem luz, nem internet, nem nada. Nunca fiquei devendo gasolina, nada mesmo. Mas aqui, dos 100, eu disse, não, vamos para 150 para cada culto. Eu pessoalmente. Você tem que ter uma revelação. Eu comecei a botar 150 em cada culto. Aí, era irmão recebendo benção daqui, benção dali, benção lá. Quem está me ouvindo aí sabe, eu podia citar o nome de vocês aqui. E foi. Aí veio o desafio maior. Eu disse, não, agora é 200 em cada culto. Sabe que nunca faltou? Aí lembrei da viúva, ela deu tudo que tinha. E nunca faltou para pagar nada aqui, né? E temos dinheiro para pagar 2 aluguel aqui. Mais do que isso. E Deus começou a abençoar. Deus começou a abençoar. Eu podia contar as bênçãos aqui, vocês sabem. Uma igreja desse tamanhozinho aqui, ó. Bota aí para o pessoal ver. Mostra o pessoal aí, para os irmãos da internet verem. Vocês estão vendo aí, ó? Não tem uma dúzia, mas a bênção, a revelação de saber dar. Você sabe que a gente fica meio suspeito quando fala disso aí, de dinheiro. Mas eu estou falando para poder ajudar vocês pela internet. Que às vezes nós vamos na igreja, eu tenho falado muito aí no Pará, quando eu vou aí. O pastor Mendes até gosta que fala, né? Mas isso é uma revelação, irmãos. É uma revelação pessoal. É uma revelação pessoal. Porque, às vezes, nós temos um dinheiro e dizemos, mas isso aqui é para pagar a conta. Isso aqui é para pagar a conta. Mas você já experimentou fazer um desafio? Às vezes, nós medimos a Deus muito pequeno. São Mateus 7. Com a medida que medides, sereis medido. Às vezes nós medimos a Deus muito pequeno. Botamos R$2 e ficamos com
100, 150 na carteira? Por que você não coloca a maior nota na oferta? A oferta não é para mim, não. O que o pastor leva é os dízimos. O dízimo é do pastor. A oferta não é para mim, a oferta é para a igreja. Eu dou oferta para a igreja. Mas nós temos medo. Não é que você não vai ser salvo, você não vai ter aquela bênção que você quer ter. Você não vai ter. Eu digo por experiência, pregando há mais de 40 anos. As dificuldades, os problemas que já passamos na obra, por não conhecer os segredos. Há irmãos bem pobres. Quando eu chego fazendo o roteiro, eles pegam a maior nota e dizem: pastor, bota gasolina. E Deus os abençoa. Isso aqui é para gasolina, isso aqui é para viagem. Então, a oferta, você diz: não, eu pago meus dízimos, e você não paga a oferta, você não teve a revelação da oferta. Quando você tiver a revelação da oferta, Deus vai começar a te abençoar na sua empresa. Você já não vai ficar de peão na empresa. Deus vai te abençoar. A coisa vai mudando. Quando você descobrir a bênção da oferta. Porque dízimo é uma revelação. Porque o dízimo intelectual, você paga, e o dia que você se aperta, você não paga mais. Porque você nunca teve revelação do dízimo. Você teve apenas um conhecimento. Você sai da igreja, você não paga o dízimo. Eu recebo dízimo de pessoas que não vêm aqui na igreja. E eu lembro quando eles começaram a pagar o seu dízimo, ganhavam um salário. Agora já são chefe. Eles não vêm aqui. Agora já pagam uma quantidade grande de dízimo. Já compraram casa. Não tinha. E, de repente, você está me ouvindo, você sabe de quem eu estou falando. Então, o dízimo é uma revelação, mas a oferta é uma revelação maior. Porque o dízimo, você entrega o que não é seu. Porque o dízimo não é meu. Eu recebi 10, 1 não é meu. 1 é de Deus. Aí eu tiro, entrego, não é meu. Agora, me sobrou 9. A minha oferta eu tiro dos 9. Aí que está a sua fé. Então, quando você aprende a colocar mesmo na oferta, Deus vai te abençoar mais e mais ainda. Agora, você tem que ter uma revelação. Senão você vai fazer igual aquele fazendeiro que disse para o pastor, não vou dizer o nome dele, a gente vai se batizar depois. Por enquanto não, porque ele pensou o quê? Ele disse: o pastor vai ficar rico igual eu. Eu tenho 1000 cabeças de gado, vou ter que dar 100 para o pastor. Vou ter que dar 100 cabeças de ovelha, e vai ficar fazendeiro. Aí ele fez igual Pedro, começou a afundar. Eu andando por sobre as águas. Ele começou a ponderar, começou a imaginar, entrou na razão. O dízimo não pode estar na segunda esfera. O dízimo não pode andar nas avenidas da razão, da memória, da imaginação, dos afetos. O dízimo tem que estar na alma. Se você já leu a mensagem, a demonologia, o irmão Brando disse que os dízimos são eternos. Você nunca vai deixar de pagar os dízimos e as ofertas de Deus. Na eternidade nós estaremos dando a Deus, não dinheiro, louvores, adoração. Nós sempre, nós vamos dar a Deus por toda a eternidade. Por isso nós aprendemos a dar aqui. Apesar que eles pegam isso aqui na Bíblia para ficarem milionários, ficarem ricos. Mas nós temos um grande ensinamento sobre isto.
o investimento que é feito no tablet, que é distribuído pelo mundo todo. E quando se cobra bem pouquinho, a voz de Deus cobra. Mas é um investimento grande que se faz para que as pessoas ouçam a voz de Deus. Nós tínhamos o tempo dos livros, né, para que as pessoas lessem. Mas Deus vai avançando, como a ciência também vai avançando. Mas fugimos um pouco da mensagem. Mas isso é bom para nós despertarmos um pouco, descobrir o segredo da bênção. Nós temos que descobrir. Nós temos. Eu me lembro de Noé. Noé investiu tudo que tinha na arca. Tudo. Ele vendeu tudo que tinha e colocou na arca. Ele era um fazendeiro. Deus mandou ele construir a arca, ele foi construir a arca. Investiu tudo. Seus filhos, tudo que tinha, investiram na arca. Suas noras. Depois do dilúvio, o que aconteceu com Noé e sua família? Ficaram dono do mundo. Os judeus é o maior exemplo de dízimos hoje na terra. Todos os judeus são dizimistas e mandam seus dízimos para Israel. Por quê? Aprenderam com Abraão. Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque quando ele vinha da batalha, quando ele tinha matado aqueles reis e tinha resgatado Aló, que foi sequestrado. Ele encontra quem? Deus, o sacerdote, o sumo sacerdote Melquisedeque. Primeira coisa que Abraão fez, antes de tomar a ceia, foi porque eles trouxeram os espólios, os despojos. Abraão pegou tudo, tirou 10% e entregou a Deus. Por quê? Aquilo pertencia a Deus. Abraão foi um exemplo. Depois Isaac seguiu aquele exemplo. Depois Jacó seguiu aquele exemplo. Seus filhos seguiram aquele exemplo. A nação seguiu aquele exemplo. Assim é a igreja. O irmão Branham diz, quando eu descobri isto, não sabia onde colocar as bênçãos. E pela graça de Deus, Deus tem nos dado para ajudar outros, para sermos de bênção para outros. E se você aí tem essa dificuldade, nasça de novo em Malaquias 3, 7 a 10. Porque no verso 11 ele disse que ele ia repreender o devorador. Ele disse, fazei prova de mim se eu não abrir a janela do céu. Eu fiz essa prova, eu vi ele abrindo a janela do céu, e vejo todos os dias. Todos os dias eu vejo ele abrir a janela do céu. Ele não vai te dar grandes quantidades para você se perder. Mas ele não vai te deixar em aperto, se você é fiel. Ele não vai te deixar em aperto. Ele também não vai deixar você se perder, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se você começa a buscar dinheiro, Deus vai te dar. Também você vai se perder. Porque você vai realmente se emaranhar com aquilo ali. Você tem que aprender a colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus negócios. Tudo que você faz, Deus primeiro. Liga, pastor, ora, eu estou para fazer um negócio. Não ligue dizendo assim, pastor, fui fazer um negócio, não deu certo, mas também você não pediu oração. Você não comunicou à igreja, você não deixou um pedido de oração para que essa igreja orasse. Aí não vai dar certo, e de repente, deu certo, é por Deus. Aí você fica um ano ali, salário atrasado, problema, firma quebra, porque não era por Deus.
podia chamar irmãos aqui, o Márcio, o Jonas, para contar sobre isso. Sobre voto que você faz a Deus. Deus ouve você através da internet. De repente você está com essa dificuldade nos seus dízimos e oferta. De repente você entrega o dízimo direitinho e a coisa não vai indo porque você não sabe ofertar. O dízimo e a oferta, os dois têm que estar juntos. Você tem que aprender a ofertar. Você tem que aprender a dar para Deus. A oferta não é do pastor. A oferta é para a obra de Deus. Você tem que aprender a dar para Deus. O Senhor diz no livro de Êxodo: ninguém chegue diante de mim de mãos vazias. Israel sempre foi um povo de festa. E todas as festas eles traziam as primícias para Deus. Dízimo é primícia. Ofertas também são primícia. Honra ao Senhor, parece 3, verso 10, ou verso 7 de Provérbio, com as primícias de toda a sua renda. Nós não somos uma igreja que ficamos falando em dinheiro, mas hoje eu tive a inspiração para poder falar sobre isto, né? Conforme Isaías falou aqui, né? Tu sabes muitas coisas, mas, porém, não as guarda. Tem muitos conhecimentos, mas não coloca em prática a nenhum deles, né? Mas, somente para nós meditar mesmo, e já vamos encerrando, 3:7 de Malaquias: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Olha, a Deus nos desafiando: depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Foi isso aqui que eu fiz. E funciona. Só que você tem que botar fé. Não bota intelecto, não. Não diz: será, não sei. Não, Deus não gosta disso. Deus nem gosta desse tipo de crente, né? Deus gosta de crente de fé. Em todo Israel não achei fé como esta. Foi de um gentil. Em Israel ele não achou fé. Deus quer encontrar fé. Porque dinheiro não compra a salvação. Mas é aí onde você é testado. E nos dias de Noé, uma das coisas que o povo foi testado foi no dinheiro. Dízimos e oferta. Porque eles não queriam colocar naquela missão de Noé, na arca. Noé investiu tudo ali. Foi criticado e zombado. Ele colocou ali. Ele não colocou em fazenda, grandes sítios, avião, jatinho, rede de TV, rádio. Não. Tem gente que coloca o dinheiro de Deus em negócios. Isso está errado. Isso aí está errado. Não está certo. O dinheiro é de Deus. É para a obra de Deus. Não é para botar em negócio. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ficar de pé. Nós teríamos muitos testemunhos para contar sobre isso. Vocês pela internet, vocês presentes aqui, quando vocês realmente descobrem
essa pérolazinha, né? Essa partezinha. Porque é aí. Tem pessoas que vão à igreja e eles levam seus dízimos e ofertas para que Deus dê mais para eles. Está errado. Olha, eu vou dar o dízimo porque Deus vai dar depois 3 vezes mais. Está errado também. O que dá com a mão direita, a esquerda não sabe. A bênção do dízimo te acompanha. Você nasceu de novo. O novo nascimento é fé. Você teve um novo nascimento. Aquilo ali te acompanha. A fé do novo nascimento é a mesma fé de rapto, é a mesma fé do dízimo, é a mesma fé da oferta. Bondoso Deus, ajuda meus irmãos, Pai, a receber a revelação, a ter um novo nascimento dentro da terceira puxada, a ter a revelação de dízimos e oferta, porque muitos não têm, Pai. Por isso eles têm dificuldade a vida financeira, porque eles não têm a revelação. Dê a revelação para os teus filhos e ajuda eles em nome do Senhor Jesus. Amém.